Olá, amigo Sudaca! Finalmente fazendo um programa que eu queria fazer há muito tempo aqui. Como seriam as Copas de 1942 e a Copa de 1946, Copa do Mundo? Nós sabemos que não tivemos Copa nesses anos, mas vamos fazer um trabalho aqui de pesquisa, de informação e também de suposição para que a gente possa trabalhar sobre essas possíveis Copas de 1942 e 46, depois da vinheta. Então, amigos, para explicar aqui como que chegamos a essa ideia de fazer um especial sobre a Copa de 42, 46, é porque vi muita pesquisa durante muito tempo fazendo o canal Sudaca Brasil, contando histórias do futebol argentino, uruguaio, Vocês podem ver vídeos especiais aí sobre grandes jogadores, esquadrões. Será que a Argentina seria campeã do mundo mesmo em 42 e 46? O Uruguai faria uma final em 42 com a Argentina? Essas suposições, esses questionamentos ficam rondando ainda na imaginação do torcedor sul-americano, argentino, uruguaio e até brasileiro. Resolvi fazer aqui um resumo aqui, tentar fazer um vídeo rápido, seja dinâmico, mostrando para vocês os principais jogadores, as principais seleções daquela época, sempre levando em conta também que era uma guerra, estávamos no meio de uma guerra, e que é difícil os outros times praticarem futebol, é difícil alguma seleção estar o tempo inteiro fazendo amistoso, mas é uma questão de suposição também, de uma análise, de meio que virtual de tudo que aconteceu naquela época. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, ela estourou em 1939, e a guerra se encerrou em 45. E então, nesses anos, não tivemos Olimpíadas, não tivemos também Copa do Mundo. Na América do Sul, tivemos Copa América, tranquilo, porque esses países pouco entraram na Segunda Guerra Mundial, Argentina, Brasil, mandaram algum pessoal para lá, mas pouco entraram nisso, então estava tudo andando normal, quase normalmente. E alguns países que não entraram na guerra ainda estavam praticando, jogando amistoso ali, jogando ali, alguns jogadores se mantiveram, outros não. Alemanha, Brasil e Argentina. A Alemanha tinha todo o lobby do Hitler, um país poderoso economicamente, vinha muito bem a Alemanha, sediou as Olimpíadas de Berlim, era uma grande favorita para sediar a Copa do Mundo de 42. A Argentina, por uma promessa feita desde a Copa de 30, que poderia ser feita, e a Copa teria que voltar à América do Sul depois da Copa da Itália em 34, da Copa da França em 38, normal seria voltar para a América do Sul. A Argentina estava encabeçando ali, seria uma das grandes favoritas a sediar essa Copa e vivia um grande momento economicamente e o futebol também. A Argentina é a grande favorita. E o Brasil, que via também como uma potência economicamente. O Brasil era um país que os europeus já buscavam para passar as férias e tudo mais. O Brasil vinha numa ascendente também no futebol e nesse lobby também político. Não dá para cravar onde seria, Eu acredito que voltaria para a América do Sul, é a opinião Bruno Garcês. E poderia ser na Argentina. A Argentina já entraria como favorita, Mas aí vamos falar agora do próximo tópico. Então eu vou explicar como que eu avaliei, como eu separei essas seleções aqui em 3 grupos, os coadjuvantes, o que poderiam ser surpresa e os favoritos, E lógico, de acordo com os craques da época, de acordo com os amistosos que eram feitos também na época, separei dessa forma, mas é a opinião do canal, para deixar bem claro isso. O Peru vinha de um sul-americano e uma boa Olimpíada de Berlim. É um coadjuvante, até porque tinha bons jogadores, eu destaco o grande jogador Lolo Fernandes. O Paraguai tinha Arsène Rico, já que a Copa poderia ser disputada aqui no futebol sul-americano. Arsène Rico jogava no futebol argentino, era um dos grandes goleadores, é o maior goleador da história do futebol argentino até hoje. Coadjuvante, no máximo. Portugal tinha Peroteio, um angolano que jogou muito tempo no Sport de Lisboa e que foi um dos maiores artilheiros do futebol português antes de Eusébio e Cristiano Ronaldo. Peroteio era um goleador nato, fazia muitos gols, poderia deixar Portugal numa situação melhor, Mas ainda o coloco como coadjuvante. A França, do marroquino Ben Barek, grande Ben Barek, goleador histórico do futebol francês,
né? Estava jogando em alto nível nessa época e poderia levar a França um pouquinho à frente, mas ainda o coloco como coadjuvante também. A Hungria, sim, a Hungria, vice-campeã mundial em 38, ainda tinha alguns remanescentes daquela geração vice-campeã mundial, que é o caso de George Sarosi, que é o caso de Nemeth, é o caso de Zengerhaller, né, que se aposentou em 44, mas esses sim eram jogadores que estavam naquela seleção, e tinha a contribuição do romeno Bodola, que também já jogou pela seleção romena, mas jogava pela seleção húngara naquela época. Poderia sim, alguns amistosos, fez alguns bons jogos, poderia sim passar de coadjuvante para esse próximo grupo que eu vou indicar agora, mas a Hungria tinha o time ainda competitivo. Começamos com a Alemanha. Sim, a Alemanha já tinha Fritz Walter, o grande capitão de 54, ele já jogava pela seleção alemã naquela época, em 42, e era uma das principais figuras daquele time alemão que fez vários amistosos. Hitler pedia para que a Alemanha disputasse vários amistosos para mostrar a força ariana, mostrar a força do futebol alemão, e Fritz Walter já vinha jogando. Tinha o Kinsler também, um jogador que até depois veio a falecer ainda na época, nessa guerra mundial. A Alemanha ganhou alguns amistosos, mas perdeu dos grandes favoritos, inclusive nós vamos falar aqui nesse vídeo. Perdeu para os favoritos em 1942, é o caso que perdeu para a Suécia, e isso deixou que Hitler parasse os amistosos depois dessa perda, dessa derrota. Isso incomodou demais Hitler, e aí a Alemanha um pouco caiu, mas não era um time que poderia chegar numa final, semifinal. Eu não acho que tinha esse poderio. A Alemanha veio se tornar mais forte depois. O Uruguai, amigo, o Uruguai, que vinha de bons resultados, principalmente aqui na América do Sul, vinha perdendo as Copas Américas, os campeonatos sul-americanos, para a Argentina, que desde o final dos anos 30, né, até o início dos anos 40, estava dominando o futebol sul-americano. Mas o Uruguai conseguiu ganhar a Copa América, vamos dizer, o torneio sul-americano de 1942. Ainda tinha o Abdul Varela, um dos grandes jogadores de futebol uruguaio de todos os tempos, né? Tinha Roberto Porta, La Boina Fantasma Varela, tinha Zapiran, tinha Bigode Garcia, um dos maiores artilheiros do futebol uruguaio e do Nacional do Uruguai. Era um time interessante esse time do Uruguai, e que poderia, às vezes, enfrentando um sul-americano, poderia incomodar ali. Eu não acho que seria um time a se descartar. A Espanha, amigo, sim, La Fúria. A Espanha tinha feito vários amistosos até o ano de 1942 e tinha bons jogadores naquela época. Telmo Zarra, artilheiro histórico do futebol espanhol, jogava no Atlético Bilbao, já estava em grande nível naquela época. E o goleiro Martorell, que vinha também em grande momento, e também Mariano Martín, um atacante do Barcelona que fazia muitos gols. Era um time que incomodava, fez alguns bons amistosos e perdeu apenas uma partida até o ano de 1942. Então é uma Espanha que vinha se formando para chegar em 1950 e fazer um bom Mundial no Brasil, como foi feito. O Brasil, amigo, não descarta o Brasil porque tinha grandes jogadores na época. Pra você ter uma ideia, Domingos da Guia brilhava naquela época, brilhava. Ele já tinha feito um ano de 38 maravilhoso, mas em 42 ele estava voando aqui no futebol brasileiro. Zizinho tinha apenas 22 anos e o mestre Ziza já jogava muita bola. E sem contar com Leônidas, que ainda jogava bola, lógico que ele já não estava no mesmo nível, 38, mas ainda estava destruindo aqui no futebol paulista, Leônidas, fazendo suas peripécias todas, o diamante negro, Leônidas da Silva. O Brasil, sim, poderia incomodar em alguns amistosos, em sul-americanos, não estava batendo a Argentina, mas batia o Uruguai, conseguia bater nos outros sul-americanos. O Brasil poderia ser uma surpresa nesse Mundial de 42. A Suíça, amigo, sim, a Suíça, que em 41 fez bons amistosos, ganhou da Suécia, que é uma das grandes favoritas, grandes potências do futebol mundial naquela época. Então chegou credenciada ao ano de 42, fez um bom 41, né? Tinha Friedlander, tinha Bickel, que estava jogando muito bem, mas em 42 oscilou muito. No ano de 42 a Suíça perdeu amistosos até para a Alemanha, que não era uma grande potência lá, e isso fez com que a Suíça baixasse um pouquinho a bola da Suíça. Poderia ser até uma das favoritas, porque tinha bons jogadores que se destacaram naquela época, né? Aí perdeu para Portugal, Hungria, França, quer dizer, baixou um pouco a bola do futebol suíço no ano de 42. Mas no ano de 40, 41, a Suíça vinha muito bem. Dinamarca, amigo. Dinamarca, eu vou deixar um parênteses aqui para você, porque nós vamos falar mais no ano de 46. Mas eu posso dizer que a geração de 46, que é muito forte, eu já deixo de antemão fazendo spoiler aqui,
A de 42 estava sendo formada. Era um time competitivo já batia de frente com seu grande rival, a Suécia, mas ainda estava sendo formado. Os principais jogadores nós vamos falar lá em 46. A Iugoslávia, amigo. A Iugoslávia, na verdade, na época da Segunda Guerra Mundial, estava dividida. A Croácia jogava a maioria dos amistosos, e a Croácia chegou a fazer bons amistosos. Venceu a Eslováquia, a Bulgária, né, times também dali da região, né, dos Balcãs, mas perdeu de goleada para a Itália, e isso aí mostrou que ainda não é a Croácia ou a Iugoslávia não eram times ainda para surpreender. Mas eu coloco nessa lista porque era uma geração que lá na frente da Iugoslávia já tinha alguns jogadores. Então eu coloco aqui a Iugoslávia ou Croácia aqui nessa lista. Eu já começo com a Suécia. Sim, a Suécia tinha bons jogadores já no ano de 42 e jogadores que já jogavam muito tempo lá no futebol sueco, né? E em 42 estavam em alto nível. Quem não lembra do trio Grenoli, né? Que brilhou no futebol italiano, principalmente no Milan. Mas desse Grenoli, o Lidholm começou a carreira em 42, então não boto. Gunnar Nordhel, Gunnar Green. Aí você também pode contar com Henrik Karlsson, goleador, Nyberg, Matteson. Então era uma geração sueca que, lógico, em 46 para mim estaria talvez até melhor, mas já em 42 já era um grande time. E já disputava os amistosos e, como eu disse aqui na Alemanha, ganhou da Alemanha de Hitler lá na Alemanha por 3-2 e deixou todo mundo assim, ó, esse futebol sueco é um dos melhores do futebol europeu e quem sabe um dos melhores do mundo. Para muitos até falavam que era a grande final da Copa do Mundo de 42, foi Suécia e Alemanha. Então por isso a Suécia mostrou força e tinha bons jogadores e eles mostraram depois que realmente a Suécia tinha uma grande geração. A Inglaterra, amigo, a Inglaterra estava brigada com a FIFA desde que começou a Copa do Mundo. A Inglaterra se achava muito superior ao ponto de querer enfrentar as seleções sul-americanas, os outros países europeus. Então havia uma certa arrogância do futebol inglês em não querer disputar esses torneios. Mas tinha bons times, fez alguns amistosos e mostrou força. Em 42 a guerra estava estourando, a Inglaterra não fez amistosos, que eu me lembro, marcados ali, mas a Inglaterra tinha grandes jogadores, que é o caso de Tom Finney, Tommy Lawton, né, e é o caso de Stanley Matthews, que ainda estava com 27 anos, pra você ter, o grande driblador inglês, o Garrincha inglês que eles tinham. Stanley Matthews estava novo ainda, jogando pelo Stoke City. Então a Inglaterra era um time a ser temido ainda, era uma escola que se respeitava muito, né? E eu poderia colocar ela aqui entre os favoritos. Então, amigo, antes de chegar na Argentina, eu vou falar da Itália. Era o restante da geração bicampeã mundial, em que você tinha jogadores como Piola, Pietro Ferraris, e tinha alguns jogadores que estavam começando a sua carreira a jogar pelo Torino, que é o caso de Vicente Mazzola, Ossola, Franco Ossola, Fracigalupo, Ezio Loic, Gabetto, e eram um dos grandes favoritos a ganhar esse Mundial de 42, pela força da Itália de 38, mais essa geração que seria do Torino, que viria a conquistar o futebol italiano e com certeza conquistaria o futebol europeu, pela força e a potência dessas duas gerações. E a Argentina, amigo, o que falar da Argentina? Em 42, um ano antes, foi formado La Máquina. Era o time maravilhoso do River Plate, que tinha Muñoz, o quinteto de ataque, Muñoz, Pedernera, Charro Moreno, Lustó e Labruna, Ángel Labruna. E vinha de uma geração maravilhosa. O futebol argentino no final dos anos 30 até o final dos anos 40 era uma geração que surgia craque atrás de craque, e são tantos que vou ter que citar aqui, vou ter que ler a lista aqui, porque são muitos jogadores que se firmaram naquela época e foram craques que resolviam os jogos. Não é à toa que a Argentina era campeã quase todo ano no futebol sul-americano, tinha Copa América quase todo ano, e a Argentina sempre saía campeã. Olha só os jogadores que tinha a Argentina na época: Armando Farro, Rinaldo Martino, René Pontoni do San Lorenzo, Norberto Mendes do Racing, Sastre, grande Sastre Independente, Boyer, Vaca, Juan Marvesi, que jogava no Tigre, né? Era um time espetacular. Chico Garcia, tinha muito jogador na época que poderia estar na seleção argentina jogando demais. Então, realmente para mim, uma das grandes favoritas para esse Mundial de 42.
Coloquei 4 favoritos, eu coloco os 4 nas semifinais. Decisão terceiro lugar, Inglaterra e Suécia. Deixo a Suécia vencendo a Inglaterra, barrando a arrogância dos ingleses. E a grande final, Itália e Argentina, jogando na Argentina, eu acho que seria a Argentina. Mesmo jogando em solo europeu, eu acho que a Argentina seria sim também campeã. Não só porque está jogando em casa, mas também jogando lá na Europa. Esses jogadores tinham muita qualidade técnica para resolver os jogos. Então, para mim, a Argentina campeã de 42, comprovando o que o pessoal já falava, né? Bora para 46. Contando com o Bruno Garcês aqui, que seria na Argentina em 42, teria que voltar para a Europa, né? E aonde seria feita? Será que seria feita já na Inglaterra? Logo a guerra mal acabou, seria feita... Tivemos as Olimpíadas de Londres, então poderíamos brincar que poderia ser feita na Inglaterra. A FIFA para de brigar com a seleção, federação inglesa e assume uma Copa lá. Poderia ser uma Suíça, se fosse feito na Europa em 42, teríamos uma Copa na América do Sul em 46. Aí sim poderia ser o Brasil, já foi em 50. São suposições. A sede fica um pouco complicada a gente avaliar em 46, porque a gente não sabe como foi 42. Então essa ideia de suposição fica maior ainda. Não vou arriscar, vou deixar aberto para vocês aí. Antes, gente, eu estou fazendo esse material com muito carinho, tem muita coisa, muita informação, pesquisa, amistosos que eu fui detalhando. Não custa nada deixar o like, né? Se inscreva no canal. Vamos então para quem seriam os coadjuvantes dessa Copa. Amigos, os coadjuvantes não seriam muito diferentes daqueles de 42. O Paraguai ainda estaria com Arsène Rico, poderia fazer uma boa Copa, mas nada além disso. A Tchecoslováquia tinha Josef Pican, o artilheiro, um dos maiores artilheiros do futebol mundial, se tem registro. Perdeu alguns amistosos, perdeu para Portugal, mas venceu a Áustria, mas perdeu para a França. É um time coadjuvante mesmo, não seria nada além disso. Outro também é Portugal e França, que como eu já disse em 42, Portugal por ainda ter Peroteiro, jogando em alto nível, e Bembarek jogando em alto nível na França. A França sim, teve alguns amistosos em 46, ganhou da Tchecoslováquia, mas perdeu para a Áustria, então oscilou um pouco. Não consigo deixar a França como uma possível surpresa. A França teve uma geração boa depois, nos anos 50. E vamos colocar a Espanha nessa categoria aqui também, porque ela decepcionou em alguns amistosos, né? Perdeu até para a Catalunha em 47 e em 46 perdeu em casa para a Irlanda. Não vivia grande fase a seleção, apesar de jogar pouco, né? Em 46 apenas coadjuvante. Outro coadjuvante seria o Uruguai, que caiu muito a produção de sua seleção, chegou a ficar em quarto no Sul-Americano realizado na Argentina em 1946. Viria uma nova geração em formação nos anos seguintes, mas em 46 ainda é coadjuvante. A Hungria. Se em 42 vinha aquela geração de 38 já desgastada, já nessa em 46, vários da geração que surpreenderam a muitos nos anos 50, no início dos anos 50, 52 a 54, que é o time do Honvéd, e tinha Puskás, Kossis, Szibor, essa geração já estava jogando pela seleção húngara, mas começando naquele momento. Vocês terem uma ideia, Puskás, Kossis, Boxes já jogavam. Já eram um dos destaques ali, jogando, alguns jogar pelo Honvéd, outros jogar pelos outros times do futebol húngaro. Ainda não tinha sido formado o Honvéd, foi formado em 49. Poderia ser uma surpresa pela qualidade que esse grupo tinha. O Brasil, amigo, o Brasil já vinha uma geração que seria tão forte, é uma geração forte de 1950. Então o Brasil já é uma geração que já tinha o goleiro Barbosa, já tinha Jair, já tinha Tesourinha, o goleiro Catani do Palmeiras, Ademir Menezes e Friace do Vasco, e o Vasco fazendo bom sul-americano, né? Tinha também Heleno de Freitas, craque, galã, personagem polêmico da época, mas que vivia grande fase no Botafogo. O Brasil já tinha aquela geração, Zizinho, Mestre Ziza, que já estava jogando em alto nível, ainda continuava jogando em alto nível, então o Brasil tinha uma geração que poderia surpreender nessa Copa, né? A Suíça aconteceu a mesma coisa que em 42. Em 45 fez alguns amistosos, chegou a empatar com a Itália 4-4, fazendo bons jogos, fez um bom jogo contra a Suécia, mas chega em 46, desaponta de novo. Então a série de amistosos da Suíça que eu tenho registro aqui não foram muito bons. Decepcionou no amistoso que para mim ali ele não entra como um dos favoritos, quando perde 7-2 para a Suécia. Ali, meu amigo. E perdeu para a Tchecoslováquia também 3-2. Então aqui eu tiro a Suíça dos favoritos por causa disso. Mas
Poderia surpreender ali, um jogo aqui, porque tinha uma boa geração. Iugoslávia, amigo. A Iugoslávia, aí sim podemos falar da Iugoslávia, não Croácia, porque já tinha Iugoslávia pós Segunda Guerra Mundial. Aí sim vinha uma geração muito forte. A geração que foi prata em Londres estava sendo construída ali. Já em 46 já tínhamos grandes jogadores, que Stepan Bobek, Kaškovski, Franjo Rolf e Ratko Mitic, jogadores que já estavam jogando em alto nível no futebol europeu e já jogavam pela seleção. Em 48 eles brilharam, né? Jogaram demais. Em 46 eles estavam já surpreendendo muita gente lá na Europa. Então, o Iugoslávia chegava, poderia ser uma grande surpresa já na Copa de 46. Aí eu começo já com a Inglaterra. A Inglaterra poderia jogar com Stanley Matthews, Tom Finney, Tommy Lawton. Conseguia que venha a Inglaterra. Nesse lado eu coloco a Inglaterra favorita, mas não coloco como grande favorita, né? Aqui eu coloco como quinta força desse Mundial a seleção inglesa, até porque tem outras melhores. A Dinamarca, amigo, como eu já disse, a Dinamarca lá poderia ser uma surpresa em 42, em 46 já era uma favorita, né? Porque tinha vencido a Suécia, uma das favoritas para esse Mundial, por 3-1, e tinha vários jogadores ali em alto nível, que depois foram jogar nas ligas italianas principalmente, né? Quase todos jogaram nas ligas italianas, e fez uma boa Olimpíada de 48, sendo bronze, né? Então era uma geração muito boa. Eu vou citar alguns nomes aqui: Sorensen, que jogou no Milan, no Atalanta; Johan Plogger, da Udinese, atacante; Karl Preist, que jogou na Juventus; o meia Karl Hansen, que também jogou na Juventus. Então era um time muito forte, com bons jogadores, e tinha um futebol força. Poderia surpreender até essas grandes favoritas. Então por isso que eu coloco Dinamarca aqui como quarta força para esse Mundial. Em terceiro, eu tenho que colocar aqui a Suécia. A Suécia perdeu para a Dinamarca, cara, mas já o trio Grenoli estava em alto nível jogando no futebol sueco. Lidholm jogou muito tempo no Milan, foi uma das grandes figuras, né? Eles estavam jogando em alto nível. Carlson ainda jogava, então o futebol sueco já era uma das grandes potências do futebol europeu, né? Não é à toa que logo depois da Olimpíada de Londres, Suécia, vários jogadores foram jogar no futebol italiano. E acredito que esse time estava até mais forte de entrosamento do que em 42. Então sim, a Suécia chega muito bem também, até no Mundial de 50, a Suécia chega muito bem também ao Mundial de 50. Então é uma seleção forte sim. Aqui fica a grande dúvida. A Argentina ou a Itália como segunda e primeira força? Eu vou deixar para falar primeiro aqui da Argentina. Como eu já citei vários dos grandes nomes daquela época, podemos acrescentar o caso de Stefano, que estava ali já tinha começado no River Plate, jogando em alto nível. Logo em seguida ele foi para o Eldorado, mas ele poderia jogar esse Mundial. Fora os outros jogadores que a Argentina tinha naquela época, Thiago Moreno, Pedernera, que eu já citei aqui há pouco tempo atrás. Então, a Argentina sim entraria com grande força a esse Mundial também. Mas a Itália, amigo, a Itália vinha mais forte ainda. O time de Torino estava assim destruindo o futebol italiano, jogando demais. Mazzola jogando muito, Gambetto jogando demais, Gressar, Franco Ossola. Esse time está voando. É uma pena que eles não tenham jogado uma Copa de 50. É uma pena que esse grupo que veio a falecer uma tragédia aconteceu lá em 49. Então é muito triste você saber que uma geração de ouro dessa se foi tão cedo, né? Então é muito triste, e eu coloco aqui a Itália como uma grande força para mim, desse Mundial de 46, porque esse time vinha jogando muita bola. Então as semifinais teria Suécia, Dinamarca, os dois disputariam o terceiro lugar. Deixaria com a Dinamarca o terceiro lugar, porque eu acho que vinha em alto nível, né? Soares e companhia. E na final, a Itália daria o troco na Argentina, com essa geração de ouro do Torino, com Mazzola jogando muito, Gambetto, Gressar, Ossola e lógico, o jogo com a Argentina seria maravilhoso. A Argentina com grande força estaria na final, mas dessa vez ficaria com a Itália. Para mim, a gente já seria o tricampeonato do futebol italiano. E lembrando, em 42 a Argentina seria o primeiro título que a Argentina teria em mundiais. Essa é apenas uma suposição, amigo, tá? Mas para mim o título ficaria com a Itália. Então eu espero fazer outros vídeos especiais falando sobre a história do futebol sul-americano
e do futebol mundial. Tá bom, gente? Obrigado aí e deixa seu like, ó, o likezinho. Deixa seu like aí pra gente, é importante pro canal, tá bom? Abraço, tchau, tchau!